profético, não é carta, é livro profético. Isaías 44. No final do culto, eu quero convidar todos os líderes, de células. Eu preciso de uma palavrinha de 1 minuto com vocês no final, tá? Para a gente só organizar a questão da vigília que vai acontecer aí de terça para sábado, com todos os líderes de célula. É bem rápido, 1 minuto no máximo. É só para mim acessar um detalhezinho com vocês. Amém? Quem encontrou, diz amém. Quem encontrou, espera um pouco. Então quem está com a pessoa aí de lado, está folheando assim, a Bíblia, ajuda ele aí. Profeta Isaías, capítulo 44. Eu quero ler aqui 6 versículos. Diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, o teu Criador, e o que te formou desde o ventre, a qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque eu derramarei água sobre os cedros, e rios sobre a terra seca. O meu espírito derramarei sobre a tua geração, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto aos ribeiros das águas. E este dirá: eu sou o Senhor. E outro se chamará do nome de Jacó, e outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e tomará por sobrenome de Israel. Assim diz o Senhor, ó Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Feche seus olhos por um momento. Nós já oramos aqui por algumas vezes, mas eu quero que você peça a Deus: fala comigo, Senhor, através dessa palavra. Fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Faça a sua oração pessoal. Se você quiser erguer a sua voz, se você quiser só dobrar aí a sua fronte, e orar a Deus, fique à vontade. Eu quero te dar um momento para que você possa orar nesse momento, pedindo a Deus que venha falar com você. Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, ela é poder. Espírito Santo, a tua palavra, ela edifica. Espírito Santo, a tua palavra revela. Espírito Santo, a tua palavra cura. Espírito Santo, a tua palavra tem poder para salvar. Espírito Santo, a tua palavra tem poder para restaurar. Ó Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, neste ambiente. Tu és, Senhor, bem-vindo nos corações aqui. E que essa palavra, Senhor, não seja só uma palavra dita. Que não seja só um sermão exposto aqui, Senhor, a qual simplesmente vai falar na alma. Senhor, mas que a tua presença possa, Senhor, ser nesse momento. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, venha sobre os corações, sobre as vidas aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí encerramos aí essa campanha. Deus abençoe poderosamente. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se empenharam, convidaram, estiveram ali nas 8 semanas, participando, orando, jejuando por esse período. Então, quero dizer que nosso primeiro objetivo
nós alcançamos. Agora, nós temos aí toda uma caminhada para andar debaixo da bênção de Deus e debaixo da permissão de Deus. Então, que o último tema que nós ouvimos pelo pastor Eli, usado ali como instrumento para nós nesses 2 dias de comunhão, que Deus possa levantar a cada dia mais e mais homens e mulheres que queiram viver esse momento de comunhão, momento de alegria, e que possamos viver todos os dias de festa. Amém? Então, quantos querem viver a comunhão de Deus todo dia, diga amém. Amém. Então você vai ter a oportunidade de vivenciar isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela nos envolve ao ponto de olharmos para um texto da palavra de Deus e começarmos a exercitar a nossa fé. E é isso que eu quero hoje. Trazer aqui assim uma palavra para exercitar a nossa fé, mas também entender que o Espírito Santo, ele tem poder para as nossas vidas, ele salva, cura e libera. Esse texto do profeta Isaías aqui, depois de um período que o profeta foi usado para falar ao povo que era necessário eles tomarem uma decisão. Era necessário eles se arrependerem. O profeta Isaías começa, a partir do capítulo 40, a fazer trazer uma série de palavras e mensagens para a igreja do templo, dizendo assim: é momento de uma grande restauração. É momento de um grande consolar do Espírito Santo. E aí o profeta Isaías, ele descreve o desejo de Deus para a vida de Israel. E como nós fazemos parte dessa geração, como nós fazemos parte desse público que Jesus veio e morreu. O profeta Isaías, há muitos anos, antes de Jesus nascer, ele já começa a dizer aquilo que iria acontecer. O profeta Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Pacto, aquele evangelista que olhou os momentos e começou a anunciar e começou a proclamar a verdade de Deus para uma nação inteira. Ele foi usado para abençoar, ele foi usado para profetizar durante o período do reinado do rei Uzias, Jotão, Acabe e Ezequias. E quando chega o período de Manassés, ele é levado como um marco. Algumas expressões, alguns teólogos entendem que Isaías, como marco, foi cerrado ao meio. E foi colocado no lugar exposto, dizendo assim: esse aqui é o profeta, que é considerado na Bíblia o profeta maior. Esse que é o seu significado. Mas como mártir, que foi Estevão, que proclamou a verdade de Deus, também foi apedrejado e foi levado diante de um grande público e ali foi apedrejado até a morte, a qual teve um reflexo muito forte no Novo Testamento, a qual levantou um homem que era moço quando olhava esse grande acontecimento chamado Paulo, que depois muda-se o nome para Paulo. Isaías não é diferente. Ele simplesmente, Deus mandava ele dizer, ele não temia, ele ia e proclamava a virtude de Deus, que era o poder de Deus sendo liberado por as palavras. Quando nós estamos aqui reunidos, há uma expectativa daquilo que Deus pode fazer através da palavra, sim. E eu quero falar hoje sobre o Espírito de Deus que transforma a vida. Porque foi através do Espírito Santo de Deus que muitos reis se converteram. Foi através do Espírito Santo de Deus que muitos homens e mulheres foram usados nessa Bíblia, a qual eu tenho aqui, e muitos de vocês estão aí com a Bíblia. Esses homens e essas mulheres que são relatados aí foram usados como um instrumento através do Espírito Santo de Deus. Então não tem como
vivermos esse tempo sem estarmos debaixo do Espírito Santo de Deus. Quantos querem estar debaixo do Espírito Santo de Deus? Estar debaixo como a nuvem que andou junto com o povo de Israel durante o deserto. E aí eles estavam debaixo da nuvem, e aonde eles estavam andando, aquela nuvem ia com eles. Tem muito significado a nuvem ali. Era a nuvem que protegia do sol. Eu imagino também que era a nuvem que trazia um pouquinho de alívio para o corpo. Quem sabe até uma chuvinha de vez em quando cair em meio a um sol escaldante. Estar debaixo da vontade de Deus, estar debaixo da unção de Deus, estar debaixo do Espírito Santo de Deus, é entender que a palavra de Deus ela tem poder. Que a palavra de Deus ela tem poder para transformar a vida. E eu quero falar 4 verdades hoje, que podem nos ajudar a entender isso. A primeira delas, quando eu quiser, quando em meu coração houver um desejo que o Espírito Santo de Deus venha a manifestar na minha vida, saiba de uma coisa, você tem que ouvir a sua voz. Você tem que ouvir a voz de Deus. Mas pastor, como que eu posso ouvir a voz de Deus? A voz de Deus está aqui na palavra dele, que é a Bíblia. A voz de Deus está quando um profeta chega no lugar e transmite a verdade de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falando ao ouvido. Eu contei numa das manhãs aqui no curso de maturidade, que teve uma vez eu estava aqui, 2008, bem quando eu assumi. Estava eu uma manhã dessa aqui, orando, pedindo a Deus, Deus fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero sentir o teu toque. Deus, eu estava orando e pedindo isso, como qualquer um pede. E eu falava com Deus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E fiquei insistindo durante um bom período de tempo. Chegou um certo momento, Deus falou comigo no meu coração, assim. Eu estou falando, você não está ouvindo. Eu continuei a pedir, dizendo, Deus, fala comigo. Aí a voz em meu coração dizia de novo, eu estou falando, você é que não está entendendo. E aí eu parei por um momento, falei, Deus, se o Senhor está falando, eu quero ouvir. E eu lembro que começou os pássaros a cantar aqui dentro. E eu mais que depressa abri os meus olhos e comecei, aonde estavam os pássaros? Comecei a olhar e eles não estavam aqui, eles estavam do lado de fora. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, eu estou falando e você que não está entendendo. E todas as vezes quando eu entro no momento esperando, Deus, eu quero ouvir a sua voz através da sua palavra, e eu não consigo entender, Deus me revela através disso. Hoje de manhã eu estava desse jeito e ali, Deus falou comigo no meu coração, e eu falei assim, então tá bom, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Talvez você veio nesse lugar querendo ouvir a voz de Deus. Deus já falou no seu coração, Deus já ministrou sobre a sua vida, e talvez você está imaginando assim, Deus, eu quero entender a sua voz. Se volte para a palavra de Deus. Se volte para as Escrituras Sagradas. Se volte para a poderosa palavra de Deus, e você vai começar a ouvir Deus falando através dessa palavra. Talvez você chegou aqui querendo, eu desejo ouvir a palavra de Deus. Você já está ouvindo. E o Espírito Santo de Deus também já está ministrando ao seu coração. Talvez o momento da abertura, talvez o momento da oração, talvez o momento do canto, talvez o momento da ceia, Deus ministrou no seu coração e você pensou, eu quero desistir, eu quero parar. Aqui, ó, o povo de Israel, eles estavam passando por um momento difícil. Se você olhar, você vai ver que Deus aqui usa o profeta Isaías para dizer ao povo que eles eram servos dele. Veja como ele começa o versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, Israel, que escolhi. O Senhor está dizendo, não nos entristeçais. Não fique preocupado com o período de grande luta.
Parece que eu estou ouvindo Deus falando aos corações aqui. Você está olhando para a dificuldade. Você está olhando para a luta. E enquanto você estiver olhando para a luta, você não está olhando para Deus. Mesma coisa aqui é o profeta estava anunciando ao povo, dizendo assim, parem de olhar para esse momento de tristeza e comecem a olhar, porque vocês hoje são filhos. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga amém bem forte. Você é filho de Deus, então não fique olhando as circunstâncias, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer. Ouvir a voz de Deus é entender que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Se você olhar desde o princípio, como que foi que Deus fez o homem? Ele chegou, pegou ali um pouquinho de barro, começou ali a formar o homem, e ele começa a fazer ali, preparar, esse é o primeiro molde. Mas aqui nesse texto, fala que o Senhor conhece há muito tempo. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te conhece. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tem uma promessa para a sua vida. Mas eu amo de qualquer jeito. Mas Deus está chamando você hoje, dizendo assim, ouça a minha voz e volte para os meus caminhos. Ouça a minha voz e se entregue aquilo que eu tenho proposto para o seu coração. Deus está te chamando para uma grande obra e você ainda está em dúvida. Deus está chamando você para um grande avivamento e você ainda está pensando, será que eu vou conseguir? Ouça a voz de Deus. Deus lhe conhece. Nós somos a obra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é a obra de Deus. Vira para o outro lado, você é obra de Deus. E você pode dizer ainda, né, com mais ênfase ainda, olha, e você é exclusivo. Você é exclusivo, não tem ninguém igual a você. Ah, mas eu tenho um irmãozinho que é igualzinho a mim. Ele pode ser igualzinho, mas ele não tem o mesmo DNA que o seu. Aqui, ó, a Bíblia fala que assim diz o Senhor, o teu Criador, a quem me formou desde o ventre. Então quando Ele me fez, Ele escolheu você. Ouça a voz de Deus hoje dizendo ao seu coração, eu escolhi você. Você é especial para mim. Você é aquele a qual Deus usou o profeta Isaías para escrever aqui. Ouça Deus falar. Agora, pois, ouve, ó Jacó. Talvez a expressão Jacó, né? Você fique pensando, mas Jacó não era enganador? Não, o nome dele foi mudado para Israel. Porque ele viu Deus face a face. Você tem a oportunidade hoje de ver Deus face a face. Você tem a oportunidade de se colocar diante de Deus face a face. Como? Orando ao Senhor. Sabendo que Ele tem uma promessa para a sua vida. Essa é a segunda verdade. A promessa de Deus é para os que acreditam. Você acredita que Deus opera milagres hoje? Amém. Eu vi um vídeo essa semana que é o vídeo que me inspirou aí a semana inteira. Pastor viu também. Então não foi só eu que chorei, não foi só eu que estava ali, orava, olhando aquilo ali, eu orava, eu chorava, e eu falava assim, meu Deus, não sei se você viu, foi o Eloy que compartilhou, e eu vi esse vídeo, eu já vi esse vídeo só essa semana, umas 7 vezes. E o vídeo mostrava que um pregador estava compartilhando a palavra, alguém traduzia, e ele olhava para uma jovem, e ali ele começava a proclamar, ele começava a falar tudo aquilo que aquela jovem estava passando. Quantas famílias estavam orando por ela, e ela ali sentada naquela cadeira. E aí aquele homem começa a falar com ela. Começa a dizer sobre o poder de Deus, e eu lembro que ele falou assim, você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Ela disse sim. Você vai sair daqui e você vai para as ações onde Deus lhe chamou.
Eu lembro que eu olhava o vídeo com a cabeça assim, e ele perguntou de novo, você tem um chamado para as nações, e Deus escolheu você e ele não esqueceu de você. Você acredita nisso? Ela disse que sim. Aí ele começa a orar com ela. Porque ela começa a orar, porque eles começam a orar juntos, todo mundo assim olhando, igual nós estamos aqui. E ele começa a colocar a mão na coluna dela, que foi um acidente. E os médicos têm dito assim, você nunca mais vai andar. E aí ele coloca a mão nas costas dela e começa a fazer ela andar. E ela começa a andar. E ela começa a correr naquele lugar. Não sei se você está me entendendo. Deus chama pessoas aqui nessa noite para ser usados como profetas que irão libertar vidas. Deus hoje vai liberar sobre a sua vida uma unção nova que você está pedindo há muito tempo. Mas precisa de uma coisa. Você precisa acreditar que Deus pode fazer. O povo de Israel está pensando, Deus, será que você vai fazer comigo? Deus faz. Irmãos, se Deus hoje lhe enviar para um grande trabalho, como está o seu coração? Se Deus hoje te desafiar a ir a lugares que você ainda não foi, e se Deus hoje te desafiar a acreditar no sobrenatural, quantos são dispostos a acreditar nisso? Diga amém. Deus vai fazer isso hoje. Em meu coração eu falava assim, Deus, qual é a revelação que o Senhor tem aqui nessa palavra? No versículo 3. Porque eu derramarei sobre água ao sedento, e rios sobre a terra seca, e o meu espírito derramarei sobre essa geração. Há 3 revelações aqui. Há 3 derramar do Espírito Santo só no versículo 3. O primeiro é o derramar sobre aquele que tem sede. Ele está dizendo que é para mim e você. Nós precisamos de Deus. Deus está disposto a derramar o seu Espírito sobre a nossa vida. Deus está disposto a derramar da sua presença sobre as nossas vidas. Nós precisamos andar debaixo da atmosfera de Deus e entender que o Espírito Santo de Deus, ele não mudou. E Deus chama derramar do Espírito Santo sobre o sedento. Isso mostra que sou eu. Isso mostra que somos nós aqui. Nós temos sede de Deus, então eu preciso buscar mais a Deus. Então orar, compartilhar da palavra, vivenciar o amor de Deus, é isso. É derramar o Espírito Santo sobre o sedento. Quantos tem sede de Deus aqui? Diga amém. Amém. Busque a Deus, que Deus vai entregar para você. Segundo, é o derramar do Espírito Santo sobre a terra seca. Isso nos mostra as pessoas que estão conosco. Derramar do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu tendo cheio do Espírito Santo, Deus vai me usar para derramar o Espírito dele sobre aqueles que estão conosco. Isso é família, isso é amigo, isso é trabalho, é na faculdade, é na sociedade, é aonde você estiver, você vai ser um instrumento de Deus. É a verdade de Deus, é o derramar do Espírito Santo. E em terceiro, derramar do Espírito Santo sobre uma geração e muitos. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu fiquei pensando, Deus, qual é a geração que o Senhor está levantando nesse tempo? Será que eles acreditam? Talvez você está imaginando que assim, é o jovem que está crescendo, é a criança que está se tornando jovem, é o adulto que está se tornando idoso. Não! Nós fazemos parte de uma geração toda. Deus nos chamou nesse tempo para fazermos a diferença mediante a palavra dele e acreditar nessa promessa. É o que Deus quer na minha vida e é o que Deus quer para a sua vida. Deus nos chama. Deus faz disso, dessa palavra, o alicerce para mim e para você, derramar o Espírito Santo. Mas eu preciso acreditar, eu preciso vivenciar isso, eu preciso desfrutar disso. Acreditar é saber que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, como diz o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 23, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí há uma promessa.
para que possamos ter visões, para que possamos ter visões, sonhos e desfrutar do grande amor de Deus. Quantos querem desfrutar do amor de Deus aqui? É interessante que existe um momento na nossa vida que Deus nos chama. Nós ficamos assim a pensar, Deus, depois eu vou. Existe um momento na nossa vida em que nós somos chamados por Deus a vivenciar algo novo. Deus está chamando você para desfrutar do derramar do Espírito Santo. E a diferença acontece aí. A diferença acontece aí. Qual é o preço a ser pago? Para você se tornar um bom profissional, você gasta tempo estudando. Você gasta tempo se dedicando, se aperfeiçoando. Para você tirar sua habilitação, você precisa de tempo. Estudando a teoria, na prática, você gasta tempo. E às vezes quando você não consegue, você fica ali frustrado e diz assim, poxa, por que eu não consegui? Todo mundo consegue. Saiba de uma coisa, Deus tem um propósito para nos ensinar. Eu preciso acreditar mais nele. Terceiro e último lugar. Deus, no versículo 6, que sai na sua Bíblia, fala que Ele é o Deus poderoso. E não há outro. Ele é o primeiro e o último. Você crê que Deus é soberano na sua vida? Então Deus está chamando você para ouvir a sua voz, acreditar nele e saber que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que você precisa. Eu não estou aqui assim, trazendo só uma palavra motivacional para alguns dias, não. Eu não quero só aqui te motivar a passar um momento só, mas eu quero te chamar hoje a desfrutar desse Deus poderoso, que ele é o único. Eu imagino o profeta Isaías dizendo para aquele povo. E era um povo idoso. Era um povo que estava passando por um momento que eles não eram justos. O nome é Jesurum. Dá uma alusão lá em Deuteronômio a homem justo. E ele associa o povo, mesmo sendo naquela situação, ele associa o povo àqueles homens e aquelas mulheres. Vocês são justos. Talvez você vai estar imaginando assim, mas eu não sou justo. Eu tenho passado por grandes lutas que eu não sei o que fazer. Mas entenda uma coisa, se Deus prometeu para você, Ele transforma em um homem justo, em um homem reto, em um homem que faz a diferença. Deus não está chamando aqui nessa noite homens e mulheres perfeitos. Deus está chamando aqui homens e mulheres que acreditem na sua voz. É isso que Deus quer para nós. E para encerrar, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus revelou isso, nós ouvimos sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, quando o pastor ele ministrava aqui para nós com os líderes, ele falava assim, nós precisamos de revelação de Deus. Nós precisamos da revelação de Deus. E eu falei, Deus, eu quero revelação para a minha vida. Mas não aquela revelação que conta a vida que o outro está tendo, não. Eu quero a revelação da sua palavra para que a igreja possa acreditar. E essa palavra que eu acabo de dizer aqui, se você ouvir ela, se você acreditar, se você vivenciar isso junto, Deus vai te dar a revelação que você precisa. Deus vai mostrar o caminho e a decisão que você precisa tomar. Fica de pé comigo. Feche os olhos. Se você tiver com alguma coisa na mão, pode deixar no banco. Sua Bíblia também pode deixar. Eu quero que você feche os olhos, cubra a sua cabeça. Você e Deus agora. A palavra do Senhor, ela fala sobre uma revelação. Ela fala sobre um momento. Ela fala sobre magia. Também ela nos exercita a nossa vida a acreditar. A palavra do Senhor ela é viva.
viva. Ó Espírito Santo, sobre a igreja aqui. Senhor, nós não queremos ser conhecidos como uma igreja que faz movimento. Deus, que não seja uma igreja que precise de homens de fora para vir falar. Mas que nós possamos viver a revelação de Deus nesse tempo. Que nós possamos viver, Senhor, um momento de grande intimidade contigo. Senhor, e nessa noite eu quero pedir, eu acredito, que nessa noite o Senhor está levantando aqui homens e mulheres, jovens e crianças, que ouvem a voz de Deus, que acreditam na palavra da verdade, que é uma promessa. E que o Espírito Santo do Senhor possa olhar aqui nessa noite. Senhor, como na tua palavra, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor andava no meio do povo. E ele ia, passava, olhava o coração, olhava a vida e dizia assim, eu vou usar isso, eu vou usar isso. Como o Senhor passeou a Deus em toda a Bíblia e escolheu homens e mulheres para ser cheios do Espírito Santo. Senhor, o teu Espírito Santo passeia aqui nesse lugar. Senhor, começa a olhar o coração dos seus filhos. Começa, Senhor, a sondar o coração dos seus filhos. E aquilo que ele tem pedido, e aquilo que ele tem clamado, aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, ó Espírito Santo, que não seja, Pai, só um momento, mas que seja um momento que o teu filho precisa, que a tua filha precisa, que o teu servo precisa, Deus. Como o Senhor, ó Pai, escolheu ali o profeta Isaías para proclamar essa verdade, e ele proclamou segundo aquilo que o Senhor foi ministrando em seu coração. Deus querido, nós hoje não somos diferentes. Ó Espírito Santo, Senhor, a tua verdade, o teu querer, a tua presença, Senhor, venha sobre as vidas aqui. Senhor, venha sobre os corações aqui. Senhor, que não haja, Deus, nenhum impedimento, que não haja, Senhor, nenhuma, Senhor, ação do diabo para impedir o agir de Deus sobre as vidas aqui. Eu quero que você comece a se colocar diante de Deus, acreditando agora. E você vai começar a orar. E Deus vai começar a te dar as visões. E Ele vai te dar a revelação que você precisa. E você vai sair daqui hoje. E você vai colocar elas em prática. Porque você ouviu a voz de Deus. Você acreditou, né? E você pode vivenciar o grande momento de Deus para a sua vida. O que eu preciso amanhã, eu preciso decidir hoje. O que eu preciso de Deus para o meu amanhã, eu preciso tomar a decisão hoje. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Pai, como eu estou aqui, Senhor, sentindo vento, ó Deus, que está sobre este lugar. Pai, que nenhum dos seus filhos aqui, Pai, Senhor, daqui centenas, ó Pai querido, toque do teu Espírito. Nada nem ninguém, nem situação. Ó Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre este lugar. Venha, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, venha sobre a igreja. Senhor, que cada uma que aquele que confia, aquele que crê, Espírito Santo de Deus, você que pediu uma resposta de Deus, Deus hoje vai te dar. Ah, mas qual é a resposta?
Confia nele. Confia nele. Mateus 11, a partir do versículo 28, diz que tomai, lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque está ansioso. Você falou assim, Deus, eu tenho orado há tanto tempo. Senhor, eu tenho pedido há tanto tempo. Lança sobre Deus a vossa ansiedade. Que Ele tem cuidado de você. E se algo precisa acontecer, Deus vai fazer. Confia nele, filho. Confia nele, filho. Espera nele, filho. Espera nele, filho, que ele faz isso. A providência de Deus entra hoje aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Se cada um dos seus filhos aqui, Senhor, que ouvir a tua voz. Se cada um deles saindo daqui, acreditando. Amanhã, segunda-feira, quando você levantar, você vai começar a ver a diferença e o milagre acontecer. É para os que acreditam, é para os que creem. Ó Deus querido, nós oramos aqui, Senhor, sobre a igreja, Senhor, que aqui está reunida. Senhor, queremos que há, ó Deus querido, corações que acreditam no milagre. Acreditam, ó Deus, que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E aonde você estiver, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a transformar. E aquilo que você tem, aquilo que você precisa. Deus hoje faz. É a palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Acredita. Acredita. Aleluia! Acredite no Senhor. Oh, glória! Oh, bendito Deus. Oh, aleluia! Começa a falar. Começa a falar sério. Começa a chegar a falar com Deus. Começa a Senhor. Se você fala em língua, se falar com Deus agora. Fale através do momento de intimidade que nem o diabo sabe. Quando você fala em língua, você fala com Deus. Você fala com Deus. Se coloca diante de Deus. Seja Deus a transformação. Seja Deus o milagre. Seja Deus a transformação. Comece a dizer a Deus: eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui, Deus. Senhor, cremos a tua palavra. Nós ouvimos a tua voz. Nós escutamos o milagre. Nós escutamos a transformação. O milagre acontece a partir do momento em que eu acredito. Começa a noite, Deus, Senhor. Faz isso. Oh, Espírito. Oh, Deus querido. Aleluia. Oh, Espírito Deus. Oh, Pai querido. Você que precisa de um grande milagre de Deus. Não é uma dúvida, não é uma incerteza, não. Você que precisa de um milagre de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Você que precisa de um milagre de Deus. Aleluia! Você que precisa de uma cura. Você que precisa de uma grande transformação. Sai aí do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Mas você que precisa de um grande milagre. Mas é por um momento. Não. Vem aqui. Vem bem na frente aqui, eu quero que você venha bem aqui. Vem aqui assim juntinho. Vem juntinho.
milagre e que veio até a frente. Quero dizer uma coisa, gente. Deus pode fazer. Não espere de uma pessoa, mas espere em Deus.